A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora ou você que já nos acompanha aqui pelo nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste último trimestre de 2022 a revista que tem como tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Nós estaremos estudando nesta oportunidade a lição de número 5. Lembrando aos irmãos que as 4 lições anteriores estão aqui em uma playlist, chamada A Justiça Divina, aqui no nosso canal. Esta revista, irmãos, ela está estudando todo o livro ali de Ezequiel. Então eu sugiro aos irmãos que estejam fazendo leitura deste livro para estarem por dentro de todos os assuntos que nós estamos tratando aqui. A lição de hoje, irmãos, ela tem como tema contra os falsos profetas. Olha que tema forte nós estaremos estudando na lição de hoje da revista, que faz parte da igreja, Assembleia de Deus, Ministério Belém, aqui de Campinas, ao qual eu faço parte, como atuando ali, servindo ao Senhor, como diácono, além também de estar ali dando aula também aos nossos adolescentes, aos nossos juvenis, todos os domingos, presencial, e aqui pelo nosso canal no YouTube, onde Deus tem abençoado, a palavra do Senhor tem sido divulgada através destas revistas. Lembrando aos irmãos que nós sempre procuramos trazer uma aula expositiva, ou seja, uma leitura, uma explicação e uma aplicação para os nossos dias de hoje. E não será diferente aqui com esse tema bem sugestivo que o autor da revista nos coloca aqui, Vamos estar falando na lição de hoje sobre os falsos profetas. Nosso texto áureo, irmãos, se encontra lá na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, capítulo de número 2, melhor dizendo, no verso de número 1, que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Aqui a gente pode trazer aos irmãos o que é heresias. Heresias é falsos ensinamentos, falar quando a Bíblia não tem palavras, é querer colocar falsos ensinamentos, nesse sentido aqui. E encobertamente, por quê? Porque, vamos usar um termo assim bem conhecido, por debaixo dos panos, na surdina, à noite, me fez até lembrar a história de Mardoqueu agora, quando ali o Amã, ele vai ali na madrugada, na matina, ali na escuridão, para poder prejudicar aquele que estava ali fazendo a obra e interessado no bem-estar do povo, Só me veio aqui esse ganchinho aqui. É nesse sentido, que as pessoas que se faz encoberto, irmão, já não está muito legal, porque a Bíblia vai dizer que tudo está patente aos olhos daquele que tudo pode ver, o nosso Deus. Ainda nesse caso aqui, podemos ainda trazer uma referência bíblica aos irmãos, Fique preparado, nós estamos com bastante referências bíblicas, as que constam na revista, e algumas outras que do decorrer da semana a gente vai estudando, o Espírito Santo vai colocando no nosso coração. Por exemplo, Mateus capítulo 24, no verso 24, diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Olha a gravidade, aqui palavras de Jesus, Então, ainda neste contexto, temos como verdade prática para a nossa lição de hoje, os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo, e isso é perigoso, irmãos. Nesse sentido aqui de lançar dúvida, porque nós vamos ver no decorrer da lição de hoje que eles transmitem a mensagem do próprio coração. Olha só a nossa leitura bíblica em classe, que a gente não faz agora a leitura dela, mas volta, de acordo com os tópicos, fazendo a leitura dos versículos. Quero destacar aqui o verso de número 2, Filho do homem,
profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração, ouve a palavra do Senhor. Então o próprio Ezequiel estava dizendo, né, está trazendo para nós aqui, através da revelação de Deus, ó, que estes falsos profetas aqui, eles falam o quê? O que estava no seu coração. Eles colocam palavra na boca de Deus quando Deus mesmo não falou. No decorrer da lição de hoje, também vou trazendo outros exemplos aqui a respeito, né, de situações e de como nós sabemos se o profeta é de Deus, se ele está falando do seu próprio coração, né, do seu próprio eu, da sua própria vontade. Fique comigo, a aula já começou e tem muita coisa boa aí pela frente, amém? Então, ó, a nossa leitura bíblica em classe está lá no livro de Ezequiel, capítulo 13, do verso 1 ao verso de número 10. Nós estaremos enfatizando, como disse aos irmãos, alguns versículos aqui durante a nossa lição de hoje. Para a introdução da nossa aula de hoje, então, irmãos, nós vamos aprender aqui que esta presente lição é um alerta para o crente viver de maneira prudente. É preciso sensibilidade e discernimento espiritual para discernir a fonte das profecias. Aqui em lições anteriores já disse aos irmãos que conhecemos 3 fontes: Deus, o coração do homem, né, o próprio homem, ou o inimigo de nossas almas. Quando é de Deus, se cumpre. Quando é do homem, que fala mais sobre a vontade, debaixo da ordenança de Deus, como falou Elias, que não ia chover e não choveu, também se cumpre. Porém, eu vou trazer um exemplo aos irmãos de um profeta velho que enganou o profeta de Deus, né, um profeta novo, vamos dizer assim, e o que aconteceu ali nesse contexto. Fique comigo, vou trazer aqui este exemplo nos tópicos seguintes. Essa lição de hoje, ela tem, né, seus 3 objetivos, aí, isso tudo aqui ainda dentro da introdução. Quais são? Primeiro, conceituar o termo profeta, né, o que é o profeta, que significa profeta, né, definição. Segundo, refletir a respeito dos falsos profetas. E um terceiro objetivo, conscientizar a respeito das mensagens falsas. Amém? E como costumo dizer aqui, né, nas minhas videoaulas, né, o falso profeta, ele é castigo, né, para falso crente. Por quê, irmãos? Nós vamos ver no decorrer da lição que tudo tem os seus 2 lados, né? Se tem aquele que traz a falsa profecia, né, é porque tem alguém que gosta de ouvir, né? A lei da oferta e procura nesse sentido. Vamos estar adentrando aqui. Ainda para fechar a nossa introdução aqui. Então, ó, Ezequiel se dirigiu agora contra os falsos profetas. Qual foi o desafio maior? O desafio maior, segundo o nosso escritor da revista aqui, ó, foi para Jeremias na cidade de Jerusalém e para Ezequiel na Babilônia. O que era? Era o fato desses embusteiros. O que significa isso? Impostores estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que havia se apostatado. Então eles tinham ali o respaldo das autoridades. E nós vamos ver que era crime passível de morte. Porém, eles estavam respaldados pelos apóstatas da fé, aqueles que não gostavam, né, do que os verdadeiros profetas falavam e se apegavam em falsas mensagens que os falsos profetas levavam. E nós vamos ver que não era em tudo quanto é área, né? Fica comigo aí, ó. A palavra-chave para a nossa lição de hoje é falsidade. Ou coisa triste, irmãos, é essa tal, né, da falsidade. Por quê? Porque machuca, né? Porque eu costumo comparar assim, como você está ali confiando naquela pessoa, né, como sendo de caráter verdadeiro, de uma verdadeira situação, e daqui a pouco, e principalmente, você fica sabendo sempre por boca de outros que estão agindo na maldade, na falsidade, nas suas costas. Então, a palavra-chave de hoje, ó, falsidade. Vamos entender esse contexto todo aqui, ó. Caminhando, né, para o nosso primeiro tópico. Este primeiro tópico, né, nós vamos conceituar, né, o termo profeta. Tem a seguinte situação para nós aprendermos aqui, ó. A função dos profetas era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés, ao passo que os sacerdotes apresentavam o povo a Deus. Aqui também gostaria de trazer
esclarecimento dos irmãos, né? Hoje, nós como crentes, né, e pai de famílias, temos esta função. Ora, nós somos profetas. Como assim? Procuramos a direção de Deus para a nossa casa, para a nossa família, até prevendo algumas situações debaixo da graça de Deus. E ora, irmãos, temos que ser o quê? Sacerdotes, como está lá em Apocalipse 1:6, que Deus mesmo nos constituiu a reis e sacerdotes do nosso lar, né? Então, nesse caso aqui, ora, profeta, peço a direção de Deus para guiar a minha família. Ora, sacerdote. Por quê? Porque eu faço meu culto, faço meu devocional, meu culto doméstico aqui, apresentando a Deus, né, a minha família, juntamente com todos. Então, neste contexto ainda aqui, podemos trazer, né, o primeiro subtópico, que vai ter o seguinte tema: o termo profeta. Aqui, esse termo pode ser compreendido como no relato do chamado de Moisés em Horebe, lá em Êxodo capítulo 4, verso 10 ao 15, né? Que o próprio texto ele vai esclarecer o significado. Olha só, lá no verso citado, então: eis que tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Ainda em Êxodo capítulo 7, no verso de número 1. Os irmãos podem estar fazendo a conferência tanto do Êxodo capítulo 4, do 10 ao 15, para entender esse contexto aqui, como também na Êxodo capítulo 7, verso 1, que nós acabamos de ler. E eu já esclareci, né, que a função do profeta, e fiz até uma aplicação. A função do profeta era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés. Já o sacerdote era o passo ali que o sacerdote ele fazia o quê? Ele apresentava o povo para Deus. Vamos continuar aqui, né, no segundo subtópico, para entendermos o seguinte conceito: outros termos para designar profetas de Deus. Aqui, podemos ainda ver lá em 2 Crônicas 36, 15 e 16, como mensageiro, lá em Ageu capítulo 1, verso 13, como embaixador, lá em 1 Reis capítulo 14, verso 18, como servo de Deus e do Senhor. Ainda temos Deuteronômio capítulo 33, verso de número 1, que é o termo, né, a gente pode designar profeta como, deixa eu ler aqui aos irmãos, no Deuteronômio 33, 1, homem de Deus, e 1 Samuel capítulo 9, no verso 6 também. A palavra profeta é de origem grega, né? Então, neste conceito aqui, o que mais se popularizou com o passar do tempo é o quê? É que esses profetas, né, eram homens que, vamos falar assim, previam o futuro e revelavam também algo impossível de se saber por meio de recursos naturais. O terceiro subtópico, já vimos aqui então, né, outros termos, vimos a definição de profeta, outros termos para profeta. Olha o terceiro subtópico que vai trazer: os falsos profetas. Profetizar falsamente era crime em Israel, sob pena de morte, conforme a lei de Moisés e o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 13. Vamos lá dar uma lidinha? Vamos ficar com a palavra. Deuteronômio, capítulo de número 13, no verso de número 1 até o verso de número 5. Vamos estar lendo alguns versos aqui. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, olha só o que diz aqui, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecestes e servamos-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então, algumas coisas que acontecem na nossa vida, nesse sentido, que é o quê? Que é provação de Deus, para Deus saber se o nosso coração está mesmo nele. Olha só o que vem dizendo ainda o verso de número 4. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e aos seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Verso 5. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti.
ainda a respeito deste contexto aqui, irmãos, nós vamos ver um exemplo lá em 1 de Reis, capítulo 13, do que aconteceu com um profeta de Deus enviado por Deus, que acabou dando ouvido a um falso profeta velho. Nós vamos ver o que aconteceu nesse contexto aí. Fica comigo aí. E ainda, para a gente trazer aqui o final desse subtópico de número 3, podemos dizer que é o contexto que vai identificar entre o verdadeiro e o falso profeta, né, no Antigo Testamento. E é bem assim nos dias de hoje, né? O que é o contexto? A Bíblia, ela se explica, né? Ela se interpreta a si mesma. Então, nesse sentido aqui, é o que? É a atitude da pessoa, né? É a conduta da pessoa. Coisa triste, irmãos, às vezes a gente ouvir, né? Olha, esse aí não dá testemunho, esse aí não dá bom testemunho. Não estou aqui apontando A ou B, estou trazendo uma aula didática, né? Não que a gente também já não tenha ouvido isso. Olha, esse aí é crente, não dá bom testemunho. E aí, como que a pessoa dessa se levanta para profetizar? Então, é pelo contexto, pela atitude, pela ação, pela vida da pessoa, né? Pelo fruto dela. Nós vamos entrar nesse quesito daqui a pouco aqui nos tópicos, né, seguintes. Mas aqui o autor da revista, muito bem colocado. Nós conhecemos, né, a verdadeira profecia, né, o profeta, aquele que está falando ali diante de Deus, pela vida dele, pelo contexto, né? Ficou bem claro aqui, Então, podemos entender desta maneira. Nós vamos trazer alguns textos aqui no Novo Testamento para contextualizar, continuar contextualizando aqui, essa situação. E aqui ainda enfatizando, né, que o apóstolo Pedro, lá no nosso texto áureo, ele vai trazer esse contexto. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Nós já fizemos menção aqui, né, deste texto. Então, a sinopse deste tópico de número 1, onde nós contextualizamos, né, onde nós trouxemos aqui o conceito sobre o termo profeta, outros termos também usados na Bíblia para profeta, falamos um pouquinho também sobre o conceito de falso profeta. Olha o que a sinopse diz: além do termo profeta, há outros que a Bíblia apresenta para este ofício, como nós trouxemos aos irmãos, né? Várias referências bíblicas: mensageiro, embaixador, servo de Deus e do Senhor. Amém? Vamos caminhar agora para o tópico de número 2. Este tópico de número 2, ele tem como tema sobre os falsos profetas em Ezequiel. Este tópico de número 2, irmãos, ele também tem o seu objetivo, né? Refletir a respeito dos falsos profetas. Vamos lá entender então esse contexto aqui, O autor da revista, ele já traz o primeiro subtópico dizendo assim, os dois lados. Tudo na vida, estou lendo aqui na revista, tudo na vida tem seu lado positivo e seu lado negativo. Aí ele traz vários exemplos. Olha só: como há o bem, há também o mal. Como há galardão, há castigo. Como há amigos, há inimigos. Como há bênção, há maldição. Como há verdadeiro, há mentiroso. Como há justo, há injusto. Como há vida, há morte. Como há céu, há inferno. Poderíamos trazer vários contextos aqui para embasar, né? Até tem alguns estudos muito interessantes sobre a vida de Jó, né? O lado positivo, o lado negativo, os irmãos podem estar fazendo, né? Aqui eu queria enfatizar, né? Lá em Deuteronômio, capítulo de número 30, no verso de número 19, irmãos, um texto que eu gosto muito de ler e faz parte aqui agora, cabe bem a esse momento. Olha que vai dizer aqui, os céus e a terra como hoje por testemunhas, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Próprio Deus falando aqui, Então, tudo na vida é uma questão de escolha, né? Como Josué vai dizer, eu e a minha casa, o quê? Serviremos ao Senhor. Uma questão de escolha. Deus dizendo aqui,
que os céus e a terra tomam hoje por testemunha. Como assim tomam hoje por testemunha? Deus ele é tão misericordioso, irmãos, que ele diz assim, ó, ele propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição, mas ele diz assim através da sua misericórdia: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então, neste conceito aqui, a maior mentira que o diabo está criando, está jogando no meio do povo aí é o quê? Que não existe céu. Se não existe céu, também não existe inferno. Então não existe Deus, né? O salmista vai dizer: onde está o teu Deus? E aí, irmãos, esse tipo de heresia acaba se difundindo aí e trazendo dúvida à cabeça do povo, né? Aqui ainda, ó, podemos dizer, neste primeiro subtópico aqui, ó, que há profetas legítimos enviados por Deus. Também há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. Satanás significa nosso adversário. Satanás, ele é o quê? Ele é imitador. A única coisa que ele é pai da mentira. Agora, do resto, ele é imitador. E nós vamos ver neste conceito aqui ainda, né, muita coisa boa a respeito, né, destes falsos profetas aqui que nós estamos estudando. O segundo subtópico traz o tema apresentação, lá no verso de número 2, que nós já lemos, mas vou fazer menção novamente. Ó. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração, ouve a palavra do Senhor. E aí o autor da revista traz para a gente aqui, ó, que o termo profeta, como nós já trouxemos, ó, pode se aplicar a falsos profetas, tanto os de Jerusalém, né, onde Jeremias estava ali profetizando, quanto os que estavam entre os exilados na Babilônia, e também aos falsos doutrinadores da atualidade. Nós já fizemos menção, né, de 2 Pedro, capítulo de número 2, no verso de número 1. E aqui ainda podemos trazer aos irmãos aqui que Ezequiel denuncia os falsos profetas que profetizavam o que estava, né, ou que vê, nesse sentido, o seu coração. O subtópico de número 3 vai tratar sobre o seguinte tema: o desserviço dos falsos profetas. O que é desserviço? Se serviço é fazer algo de útil, é realizar uma tarefa, o desserviço é o quê? É desconstruir, né? Desagregar, nesse sentido aqui, ó, um desserviço, né? Uma negativa. Lá no verso de número 3, vamos dar uma olhadinha, ó. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Vamos lá ao contexto. Ó. Diz assim, ó, eles são chamados loucos. Em hebraico é Nabal. E olha só, irmãos, Nabal significa ser insensato, tolo. E esse termo, né, em hebraico, ó, Nabal, também ó, afronta a Deus. Salmo 74, no verso 22. Zombam daqueles que confiam em Deus e não acreditam em Deus. Nesse sentido ainda, ó, se trata, né, de alguém que blasfema contra Deus. E aí eu trouxe uma referência bíblica aos irmãos, lá em 1 Samuel capítulo 25, do 10 ao 34, quero enfatizar, né, a história deste homem chamado Nabal. 1 Samuel capítulo de número 25, não vai dar tempo da gente ler todo o contexto, mas eu quero fazer menção aqui, ó, do versículo 10 ao versículo 35, eu quero fazer menção do versículo de número 25. Olha só o que a esposa Abigail vai interceder. A história, os irmãos podem estar conferindo, Davi, no deserto, pede alimento a Nabal. Nabal vai e afronta. Quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Até parece que eu vou matar da minha comida para suprir esse camarada. Deve ser algum servo aí que fugiu do seu senhor. Aí Davi manda preparar ali 400 homens com espada. Fala, até hoje eu te protegi no deserto, protegi o que era seu, agora você vai ver um negócio. Só que aí um vai e avisa a Abigail. A Abigail, muito inteligente, né? Vai e intercede, leva ali alguns alimentos e tal, e intercede junto ao marido dela. E olha o que ela fala do marido dela no verso 25. Meu senhor, agora não faça este homem vil, a saber Nabal, impressão no seu coração. Ou seja, não deixe que esse homem contamine o seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu
tua serva não viu os moços de meu senhor que enviaste. Porque se ela tivesse visto, ela podia ter apaziguado ali. Então depois ela teve que ir lá interceder. E aí Davi, lá no verso 35, lá para frente, ele fala assim, ó, que era verso, deixa eu ver aqui aos irmãos. Então disse, verso 32, então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Por quê? Porque senão ele ia ver só, não ia sobrar um menino vivo ali. E aí, há todo o contexto, né? A gente sabe do fim de Nabal, depois Abigail vem a se tornar a esposa de Davi, mas é nesse sentido de ser doido, de ser louco aqui, ó, que é o desserviço que esses falsos profetas, só encaixando o exemplo aqui, né, a esse homem e esse relato bíblico aqui que nós trouxemos. Lá ainda no subtópico de número 4, vai falar sobre as raposas do deserto. Lá no verso de número 4 diz assim, ó, os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Olha só, nesse sentido aqui, é uma metáfora que significa, ó, chacais. E aí nós podemos entender, ó, que esses chacais, eles andavam em meio às ruínas das civilizações devastadas. Isso significa, na verdade, que eles estão sendo chamados de profetas chacais. E olha que interessante, irmãos. Lá em Mateus, capítulo 7, verso 15, que eu vou trazer aos irmãos daqui a pouquinho, se você for ver, o chacal, uma das espécies, né, vamos falar assim, de lobos. E olha só, nesse sentido aqui, ó, lá, Mateus 7, 15, vou trazer na sinopse do tópico. Agora eu quero trazer uma outra versão antes de Mateus, lá em Atos capítulo 20, no verso 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Olha só então aqui, irmãos, para a gente contextualizar, bem aplicado aqui nesse caso, ó, estas raposas que andavam ali, ó, nas cidades, né, e civilizações que foram devastadas. É uma metáfora que está comparando aqui, uma forma de linguagem que diz o que aqui, ó? Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. O verso 30, vamos ler também. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então aqui, né, o Dr. Lucas escreveu Atos, e aqui ele está falando, né, uma situação ali que o apóstolo Paulo aqui, né, ele vivenciou e o que ele deixou escrito aqui para nós aqui, ó. Então ainda neste contexto aqui, ó, essa linguagem é uma demonstração do caráter destrutivo e do perigo que os falsos profetas representam a nação hoje e a igreja de Cristo. Amém? Caminhando para a sinopse deste segundo tópico, aí sim nós estaremos lendo Mateus capítulo 7, 15, diz assim, ó, assim como há profetas legítimos enviados por Deus, há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. Acabamos de ler Atos capítulo 20, no verso 29, e agora olha o que o próprio Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, no verso de número 15, essas referências, né, não constam aqui na revista, mas enriquecem as nossas aulas aqui. Olha só, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha aqui os profetas chacais aqui, Jesus trazendo de novo neste contexto. Né? Caminhando para o tópico de número 3, esse tópico de número 3 ele tem como objetivo conscientizar a respeito das mensagens falsas. Vamos ao primeiro subtópico. Diz assim o primeiro subtópico: o profeta no Antigo Testamento. Nós já trouxemos alguns conceitos, né? Eles eram chamados de mensageiros de Deus, e olha só como que é interessante. A palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhada de um qualitativo que o identifica como tal. Aí eu citei aos irmãos, mensageiro de Deus. E desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, conforme 2 Crônicas 36, 16. E ainda podemos dizer, a qual dissera pelo ministério do seu servo Aias, o profeta. Deus fala deles no Antigo Testamento usando a expressão
meus servos, os profetas. A maioria deles era mal vista pelas autoridades corruptas que se apartaram da lei de Moisés. Por quê? Porque o profeta falava o que Deus mandava e não agradava aquele que estava no erro, que estava na corrupção, né? Que estava se corrompendo ali, ou já corrompido. O povo de Deus foi e sempre será destratado pelo mundo. Jesus disse, né, lá em João 15, do 18 ao 19, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, e por isso o mundo vos aborrece. Para terminar esse primeiro subtópico, a igreja experimenta ainda esse desprezo no mundo inteiro. Isso está correto? Sim ou não? Nós somos bombardeados, por quê? Porque estamos aqui pregando, falando do amor de Cristo, né? Como Deus tem usado aqui este canal para levar a palavra do Senhor. Segundo subtópico, os portadores de falsas mensagens. Lá na nossa leitura bíblica em classe, no verso 6 e no verso de número 8. Vou ler o verso de número 8. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. Misericórdia, irmãos, olha só. Imagina, Deus contra alguém, né? Parou para refletir, é que a sua misericórdia, se arrepender, confessar e deixar, né, alcança a misericórdia. Mas nesse contexto que nós estamos vendo aqui, ó, o próprio Deus está dizendo aqui, ó, porque eles ficaram ali com a sua vaidade e na mentira, ó, o próprio Senhor Jeová diz, ó, eu sou contra vós, misericórdia, né? Então aqui, ó, também quero trazer um exemplo lá de 1 Reis, que eu falei para os irmãos, do profeta velho. Vamos entender, ó. Eles, ó, se posicionam como porta-voz de Deus e se apresentam como enviados por Deus. Javé não os enviou, e a mensagem que eles anunciam ao povo é adivinhação mentirosa. Vamos lá ler 1 Reis. Olha que relato bíblico, irmãos, que cabe para este momento aqui, ó. Os irmãos acho que conhecem a passagem, mas vamos fazer questão de ler. 1 Reis, capítulo de número 13, do verso 11 ao verso de número 24, vai contar aqui, ó, a história, né, de um profeta que foi enviado por Deus para predizer, para dizer contra quem? Para dizer contra o altar. Quando ele estava falando, o rei Jeroboão, né, estendeu a sua mão ali, a sua mão ficou seca, ele clamou a Deus, Deus restituiu a mão, e aí ele foi embora. E este profeta enviado por Deus, ele tinha uma incumbência, ele não podia comer, não podia beber, não podia voltar pelo caminho que ele veio. Aí os filhos de um falso profeta vai e fala para o pai dele: pai, aconteceu isso, 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 isso. E aí o que acontece? Isso lá em Betel. Aí o que acontece? Esse profeta velho pede ali para selar o seu jumento ali, né, e vai atrás deste, perguntou por que caminho que ele foi atrás dele, encontrou ele sentado, e aí, ó, és tu, né, o profeta aí de Deus que profetizou? Ele falou, sou. Ó, vem na minha casa comer pão. Ele fala, não posso ir comer pão, Deus mandou que não. Aí esse falso profeta, esse velho profeta, ele fala assim, não, eu também sou profeta de Deus. Olha só, irmãos, eu também sou profeta de Deus, e um anjo enviado pelo Senhor me mandou vir aqui falar para você que não tem problema, vamos lá comer. O que esse camarada faz, esse profeta? Na direção de Deus, vai e come na casa deste profeta velho, como a Bíblia cita. E aí o que aconteceu? Ele comeu, Deus vai e fala para ele, eu não mandei você não fazer isso? Aí, irmãos, ele vai e sai para ir embora. Quando ele vai sair para ir embora, olha o que acontece, ó. Quando ele estava à mesa, a palavra do Senhor veio a esse profeta que, né, tinha feito ali, ó, o profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto fosse rebelde à ordem do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar do que o Senhor te dissera, não comerás pão nem beberás água, teu cadáver não encontrará no sepulcro de teu pai. Aí esse profeta novo, pega o seu jumentinho, está indo embora. O que acontece?
sai um leão, né? Sai um leão ali e mata esse profeta. E aí, irmãos, o que acontece? Olha só que mistério. Fica o leão do lado do jumento e velando ali pelo corpo, não come o corpo. Por quê? Olha como pagou com a vida pela desobediência. Deus falou, não come, não bebe e não volta pelo mesmo caminho. Vai algum lá, enviado pelo Satanás lá, engana ele e olha no que deu a história. Né? Então, os irmãos podem estar lendo todo o capítulo de número 13, né, do livro de 1 Reis, para estar confirmando aqui, ó. Então foi e achou. Aí o profeta velho fica sabendo da história, porque passou uns homens lá, vai, pega o jumento, pega o cadáver, olha só. E ouvindo o profeta que fizera voltar do caminho, disse, é o homem de Deus que foi rebelde à ordem do Senhor. Olha, como se ele não tivesse nada a ver com isso. E aí diz lá no verso de número 26, ó, fala assim ainda, ó, ele foi rebelde, por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou. Lá no verso 27, então disse a seus filhos, para preparar um jumento, eles prepararam, ele foi lá, pegou o cadáver do profeta que ele havia enganado, porque a Bíblia diz que ele mentiu, falou palavras mentirosas, vai e enterra, né, o resto ali, o cadáver, e fala para os filhos, ó, quando eu morrer, me enterra do lado dele. Olha só, irmãos, que história pela desobediência, 2 pontos, né? Um que desobedeceu a voz de Deus e o outro que vai e mente para o homem de Deus, e o homem de Deus vai e entra. Olha a nossa verdade prática lá. Vai falar, ó, que esses camaradas, eles o quê? Eles contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvida no coração daquele que está realmente ali na presença de Deus. Esses portadores de falsas mensagens pode custar uma vida, como eu trouxe aqui aos irmãos. O terceiro subtópico, a ira de Deus contra os falsos profetas. Lá no verso de número 10 da nossa leitura bíblica em classe, que vai dizer, visto que andam enganando o meu povo, dizendo, paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal não adubada. Um faz a parede ruim, e o outro vai ainda dar uma disfarçada nessa parede ruim, para moitar ali. Lembra lá? Pedro fala que, ó, eles vão introduzir as coisas, ó, encobertamente. Olha a parede aqui, com cal ruim aí, só aparece. E ainda diz assim, ó, neste contexto aqui, nós podemos trazer aqui ainda aos irmãos aqui, ó, que falar em nome de Javé sem que ele tivesse autorizado era crime, mas parece que isso não intimidava os falsos profetas. Por quê? Porque eles se sentiam favorecidos pelos governantes, como eu já trouxe aqui aos irmãos aqui. Então, para nós encerrarmos este terceiro subtópico, devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos que aparecem nas igrejas, né? Porque, como já trouxe, as igrejas estão sendo bombardeadas com essas falsas mensagens, principalmente, né, aqueles que se deixam levar por essas falsas mensagens. Como sinopse deste tópico de número 3, temos aqui que no Antigo Testamento, a palavra profeta, quando se refere ao legítimo, aparece com a expressão qualitativa, tal como mensageiro de Deus. Conclusão da nossa lição de hoje, o apóstolo Pedro deixa claro que onde há o verdadeiro, há também o falso, como aconteceu em Israel com os profetas, e isso haveria de acontecer também na igreja. Aí o autor da revista coloca aqui ainda que o boato é a propagação de uma notícia infundada, não oficial e de fonte desconhecida. E o contexto é que mostra que divulgar a informação enganosa é associação com o ímpio para se tornar falso testemunho. Volta a frisar. Conhecemos o quê? O profeta pela sua conduta. É o contexto ali, né, pelo fruto que nós conhecemos se a pessoa está debaixo da direção de Deus, né, ou não está sendo ali usado pelo inimigo de nossas almas. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 6, que terá, né, data do dia 6 de novembro de 2022 e vai falar sobre a justiça de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, sua família, o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus.